Começamos agora o programa Café com Leite, aqui pela TV Café com Leite, na parceria com a TV Verde Vale, TV Cariri, com as redes. Doutora Adácia, eu ia te chamar de Brenda. Que alegria, faz tanto tempo, né, que você veio aqui tomar um cafezinho comigo. Foi mesmo, Leite, há 3 anos Três atrás, anos, exatamente. Pois seja muito bem-vinda, viu? Muito É uma obrigada. alegria recebê-la. Muito obrigada, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Que bom, pois será sempre muito bem-vinda. E para conversar sobre esse tema que conversávamos ainda há pouco, antes de começarmos a nossa gravação, e seus olhos brilhavam. Exatamente. Apaixonada por RH. Sou fã. Que bom. O RH vem crescendo a cada dia, não é? Brenda, olha, eu vou ter que acostumar. Dácia, pronto, doutora Dácia. Vem crescendo muito, né, no mercado hoje, o RH, assim, Sim. aflorando mais, que ele era mais assim, tipo, setorizado, né, na área da contabilidade. Exato, Leite. O Recursos Humanos, ele vem ganhando um protagonismo. As pessoas têm um olhar agora mais especial, né, para essa área, que antes as pessoas não conheciam muito o que é essa área de RH estratégico, que mais comumente está sendo chamado de gente, área de gente. Então, inclusive, esse nome Recursos Humanos está bem deixando de ser utilizado e mais utilizando área de gente. E o departamento pessoal, que é uma área mais da contabilidade, né, está ficando com seus processos burocráticos, o dia a dia, que é de suma importância para atender a legislação, as normas, no seu lugarzinho. E as empresas estão conseguindo ver que são duas coisas diferentes, né? Principalmente as empresas da nossa região. Porque empresas maiores, a nível nacional, multinacional, já tem essa noção há um bom tempo. Mas acredito que as empresas da nossa região, elas vêm aflorando esse olhar há uns 3, 4 anos, que vem conseguindo enxergar a importância do que é um RH estratégico mesmo. Isso é muito bom para o crescimento, não só da empresa, mas também para toda a sociedade, não é? Sim, porque o RH estratégico, que é essa área de gente, ela faz um papel social também, por isso muito bem colocado por você, que é importante para a sociedade, porque ela os processos e atividades que são inerentes dessa área, ela promove também o desenvolvimento das pessoas, principalmente o desenvolvimento das pessoas. Então, uma pessoa boa, ela ficando na empresa ou ela saindo, ela vai fazer um diferencial onde ela estiver. Ela tem que sempre pensar nisso também, porque o RH é composto não apenas pela estrutura que a faz, mas em especial, como você falou, com gente. Com gente, isso. É esse olhar para o desenvolvimento das pessoas. É esse olhar a pessoa e enxergar o potencial que ela tem, o engajamento que a gente pode promover nos funcionários, nos colaboradores, né? Nas pessoas, para que, consequentemente, também ela produza mais.
Porque um funcionário engajado, um funcionário que... Os funcionários como um todo, né? Que a gente consiga estruturar e promover os processos de gestão de pessoas estratégicos, ele se torna um funcionário mais produtivo. Os números mostram isso. Sim, consequentemente, porque, Leite, quando eu faço uma avaliação de desempenho, que é um processo inerente ao RH estratégico, essa área de gente, quando eu faço um recrutamento e seleção bem feito, que é outro processo, quando eu acompanho esse funcionário após a avaliação de desempenho com PDI, que é um plano de desenvolvimento individual, para melhorar os gaps que foram analisados de habilidades dentro da avaliação de desempenho. Quando eu aplico uma pesquisa de clima para identificar quais são os pontos que as pessoas estão mais se chateando, os pontos que as pessoas veem como melhoria dentro da empresa, principalmente no quesito de relações, que hoje a gente sabe que existe um nível de complexidade, né, entre as pessoas. E quando eu faço treinamentos e programas de desenvolvimento, não tem outro caminho. Consequentemente, essa pessoa ela vai ser mais produtiva. Essas pessoas, necessariamente quando você falou assim, quando eu promovo um curso, faço algumas reuniões a respeito do assunto, tem sempre alguém, eu vou usar essa expressão, mas tu vai ajustando aí, sim, arranhada, fica à vontade, que não está, digamos assim, confortável, que não está se sentindo bem naquela equipe. Sim. Tanto pelo trabalho, como pela própria equipe, ou pelo ambiente, ou pelo salário, ou por alguma coisa nesse sentido. Tem sempre um arranhado. Um ou mais de um. Esse arranhado contamina? Sim. Se você... essa área de RH estratégico e essa área de gente, eu vou sempre falar esse nome, sim, porque algumas empresas chamam RH estratégico, outras estão mais avançadas e chamam gente cultura, outras chamam gente gestão. Então, para que todas as pessoas que estão assistindo a gente consigam entender, né? Certo. Então, essa área, ela é responsável por fomentar a cultura organizacional. Essa área é responsável por deixar a cultura mais forte, fortalecida. Então, consequentemente, voltando para a sua pergunta, quando eu percebo que tem uma pessoa na equipe que ela não está dentro da cultura, ela não está alinhada aos propósitos e aos valores da empresa, consequentemente, a própria equipe, a própria cultura em si, ela destaca essa pessoa para a liderança, principalmente, né? Porque a gente costuma muito falar assim, no RH estratégico, quem faz gestão de pessoas é o líder. Quem tem que fazer gestão de pessoas é o líder da área, porque ele é que está no dia a dia, ele que conduz as pessoas. Esse setor de RH estratégico, ele é um órgão de staff, de apoio para essa liderança. Ele é um apoio, né, ali para a liderança com as ferramentas que nós temos, com as orientações e treinamentos que nós temos. Então, a liderança, ela tem que estar sempre preparada para analisar, na minha equipe aqui, quais são os detratores e os promotores da cultura organizacional. Quem está detratando e quem está promovendo a cultura. E chamar essa pessoa, dar um feedback, conversar não só na avaliação de desempenho, mas ter uma constância de conversa e acompanhamento para ver se a gente consegue recuperar essa pessoa ou não, né? Porque em muitos casos, infelizmente, às vezes até a pessoa fica mais feliz se ela for desligada ou ela pedir demissão, porque ela também não se sente bem dentro daquela cultura, ou o recrutamento e seleção não foi muito bem feito e aquela pessoa não tem perfil para desenvolver aquela atividade específica. Envolve uma série de fatores, né? Muitos. Uma série de fatores para... E essa cultura vem mudando também nas empresas, né? Na visão da necessidade. Sim. Eu acredito que muitas empresas, elas estão começando a enxergar a importância dessa área e estão conseguindo... Porque assim, eu percebia que as empresas... Ainda percebo, né, em algumas empresas,
que elas não conseguiam separar o que é o departamento pessoal. Achava que tudo era recursos humanos, né? Então, a pessoa Tem que umas fazia que ainda a diz assim, folha... tudo é o contador. Se der errado, for o contador. Pronto. Se der certo, ele nem não, mas tudo errado, for o contador. Foi meu contador, tudo é meu contador. Pronto, Leite, basicamente isso. Então, você entende muito bem o que eu tô falando. Então, algumas pessoas ainda acham que nas empresas, que recursos humanos é o quê? Fazer a folha de pagamento, desligar, admitir, ou receber da contabilidade, né? Como você sabe muito bem, a contabilidade manda para a empresa a folha, a pessoa do RH que está lá confere a folha, manda as informações de ponto, confere férias, manda para pagamento no financeiro. Então, as pessoas achavam que essa pessoa é o recursos humanos. Mas não é, vai muito além disso. Muito, muito, muito além disso. Tem um ambiente maior, uma coisa macro, né? Não é mais a coisa da objetividade de fazer, de executar, Exato. do operacional. Do operacional, do burocrático. Vai muito além disso, é um parceiro de negócio. Gostei do parceiro de negócio, eu quero voltar a esse tema. Mas antes, deixa eu te perguntar. A dimensão do tempo das pessoas no ambiente de trabalho. Isso é bom ou é ruim para as empresas? Ou seja, muito tempo. As pessoas não se cansam? É muito tempo de empresa, né? De estar naquela empresa. Algumas pessoas, elas melhoram com o passar dos anos e ficam mais engajadas e constroem uma carreira dentro daquela empresa. E outras, elas não conseguem acompanhar. Elas param e ficam no comodismo, entram em uma certa ociosidade, não conseguem ter uma produtividade. Mas eu acredito que a culpa não está só no funcionário, nem só na empresa, se nós formos achar culpados, né? Eu acredito que é um casamento, né? Ambos precisam parar e analisar. Esse colaborador, ele ainda tem um retorno para mim? Ele ainda traz um rendimento para mim? E o colaborador fazer uma autoanálise. Eu estou bem nessa empresa? É isso que eu quero? Por que continuar aqui? Essa pergunta, eu me reportei a essa pergunta, doutora Adácia, exatamente pela questão eu não diria bem pelo comodismo, mas eu diria pelo fato das duas partes, como você diz, de haver um certo, sabe, uma certa limitação de que eu não faço porque eu não tenho, mas esquece que eu não tenho porque não faço. Isso é uma coisa. E a outra coisa eu cheguei aqui, eu não consigo dar uma passada a mais, mas quer direitos, não lembra-se de obrigações. Tu tá entendendo? Sim, eu tô querendo ir mais assim pontualmente em alguns fatos, porque é comum isso acontecer. Eu, como tenho um número de clientes, eu vejo isso acontecer em algumas empresas, ou seja, eu não produzo mais porque a empresa não me reconhece. Lá na nossa empresa eu sempre digo assim, faça isso aqui como se você fosse fazer para o presidente da República ver. Sim. E faça o melhor. Aí outro dia teve um cidadão que disse, eu trouxe isso aqui dessa forma, mas eu sei que o senhor vai alterar? Eu digo, vou. É o seu melhor? Ele disse, eu fiz uma pergunta, é o seu melhor? Perfeito. Eu não olhei. Linha 3, a quarta palavra. Cabe onde você botou? Ele disse, mas você nem leu. Eu digo, imagine quando eu ler. É o seu melhor? Aí eu disse, volte, dê o seu melhor. Aí ele foi, voltou, fez tudo novamente. Aí trouxe, eu digo, agora é o seu melhor. Disse, rapaz, aí ficou bom. Eu digo, foi mesmo? Foi. É o seu melhor? Aí eles, ainda tem dúvida? Não sei, eu estou te perguntando se é o seu melhor. Se você já chegou dizendo que eu vou mudar, então é porque você é menor do que eu. Você está se achando menor do que eu. Dê o seu melhor, seja igual a mim. Sabe, assim, o que é que eu quero dizer com isso? E ele voltou, mas ele não se magoou, essa pessoa não se magoou, voltou. E essa pessoa me agradece hoje, sabe? Ele, rapaz, eu gosto dessas pancadas. Mas não é pancada. Eu agradeceria. Pois é pancada construtiva. Eu não estou dizendo para... Eu diria
aqui na televisão ou na rua, se eu quisesse te humilhar, ó, não sabe fazer nada, é diferente. Exato. Né? Dê o seu melhor sempre. Quando eu falo isso, aí eu falo em gente, então seria não necessariamente no RH, no operacional do setor pessoal. Mas eu digo, as pessoas, gente, Sim. dê sempre o seu melhor, dê o seu, aquilo que você tem. Eu acho que isso está dentro do contexto do RH, né? Sim, com certeza. Eu lembro quando eu trabalhei em uma empresa e eu trabalhava com muitas pessoas de nível operacional. E quando eu tinha que dar uma orientação, conversar com essas pessoas, eu sempre trazia uma ilustração para eles. Eu falava assim, ó, gente, quando as pessoas estavam querendo ir por caminhos, né, que não estavam dentro dos propósitos da empresa. Então eu chamava, conversava e falava assim, ó, lembre de uma coisa. Você está aqui nessa empresa e você está trabalhando com vários colegas, não é assim? Tem líderes, tem os seus colegas. Você está todos os dias vendendo a sua imagem. É a sua imagem que está em jogo aqui. Por quê? Porque quando você sair daqui, lá na outra empresa que você vai estar em busca de emprego, você vai encontrar um colega seu, ou você vai encontrar um ex-líder seu. Então, a primeira coisa que o RH dessa empresa vai fazer é: eita, ele foi colega do fulano que trabalha aqui com a gente. Fulano, tu indica esse colega aqui teu, ó, tá participando da seleção. Como ele era lá, quando vocês trabalhavam junto? Você indica? Então, eu perguntava para eles, você vendeu bem sua imagem aqui? Você está vendendo bem sua imagem aqui para os seus colegas, para a sua liderança? Porque isso é o que você vai levar depois daquele portão para fora. E é seu, exclusivamente isso seu. É seu. Você não deixa na empresa, né? Exato. Gente, aprendendo a cada momento, a cada palavra com a nossa convidada, a doutora Dárcia Brêndola, aqui no programa Café com Leite, sobre este tema, o RH estratégico como agente de transformação. Doutora Dárcia, vamos beber água? São Geraldo, Vamos. por favor. Sim, obrigada. A senhora aceita um cafezinho? Por favor. Por favor. Obrigada. Quer conhecer um pouco mais sobre este tema, o RH estratégico como agente de transformação? Você fica ligado e saberá muito mais no próximo bloco com a nossa convidada. Daqui a pouco a gente volta. De volta, segundo bloco, programa Café com Leite, TV Café com Leite, TV Verde Vale, TV Cariri. Divulgue aí nas suas redes sociais, viu? Compartilha o nosso programa, o programa Café com Leite, 13 anos no ar, mais de 174 países já nos acompanharam. Graças a você que nos acompanha todo dia, graças aos nossos convidados aqui, graças aos temas, e tudo isso faz com que a gente vá cada vez mais longe. São 174 países que mais o YouTube mandou para a gente e eu fiquei muito feliz, né? Já chegamos à edição de número 1.700, nada melhor do que 1.700 edições do programa Café com Leite, 13 anos, um adolescente aí maravilhoso, mas nós vamos continuar por mais 13, mais 13, mais 13. E hoje a minha conversa aqui de forma muito descontraída e muito consistente é com a doutora Dárcia Brêndola, ela que é coordenadora e consultora de RH, nos proporcionando um momento muito importante sobre o RH estratégico, compartilhando com você que nos acompanha diariamente. Mas, é claro, estamos aí em meados da Expocrato 2025, né? E o programa Café com Leite, com o stand lá junto com a Farmácia Gentil, gravando diariamente o programa Café com Leite. Passa lá, vai tomar um cafezinho comigo, nós temos um cafezinho para você especial, vem conhecer os nossos estúdios lá na Expocrato 2025, doutora Dárcia. Doutora Dárcia, eu te provoquei no bloco anterior essa questão em algum momento das pessoas, porque é muito comum, eu quero, mas eu não dou. Eu quero muitas vezes, é comum o aumento, né? Eu quero o aumento, mas o que eu fiz para eu ter o aumento? Exato. E eu costumo dizer o seguinte, olha, você é pago para fazer isso certo.
Você não é pago para fazer isso errado. O que foi que você fez a mais do que esse copo? Isso. Nada. Tu tá entendendo? Ou seja, as pessoas se limitam. Dentro desse contexto, a responsabilidade é só da empresa em acompanhar isso, ou é dessa pessoa também de fazer mais do que o que tem que ser feito? Volto à questão da imagem novamente, Leite. Provocando essa questão, eu estou trazendo e provocando essa questão da imagem, porque eu acho que fica mais fácil das pessoas que estão assistindo a gente entender. Sim. Traz um peso maior, né? A responsabilidade, primeiro, pelo meu desenvolvimento, começa comigo. Então, eu não preciso sempre estar esperando pelo outro, pela empresa, promover um treinamento, pagar uma graduação para mim, pagar uma pós-graduação para mim. Eu sou o principal agente responsável de buscar crescer no meu desenvolvimento como pessoa. Você conhece seu potencial, né? Exato. E não só estar esperando pela empresa, porque é a sua imagem, é o seu crescimento, é o seu desenvolvimento, que isso, consequentemente, abre portas. Abre portas para que a empresa lhe veja com outro olhar, abre portas para que essa entrega, porque quando a gente busca se desenvolver, a nossa entrega também diferencia, né? Mas, doutora, a empresa não pagou para eu fazer um curso? E aí? Eu escuto muito isso. Escuta, né? Já escutei muito nesses anos de profissão e escuto ainda muito isso. Não, tô esperando pela empresa. Não, a empresa não paga para mim fazer um curso. A empresa não traz treinamentos pra gente. Mas hoje, eu sempre falo isso. Gente, hoje você não precisa nem desembolsar valor para buscar se desenvolver. Nós temos várias plataformas, várias plataformas hoje, plataforma do governo, plataformas Ns, em que você pode ir buscar aquela plataforma e ter um curso. Eu não tenho um computador, mas todo mundo tem um smartphone hoje. Todo mundo tem um smartphone hoje. Tem a preguiça eu não também. tenho tempo, pronto. Tem a preguiça, né? Tem um smartphone e preguiça e não aprende. Isso. Eu não tenho tempo, mas passa meia hora no Instagram, uma hora no Instagram ou em outras redes sociais, né? Então, assim, aproveita a sua 1 hora de almoço ou 2 horas de almoço, não sei, pega um tempo desse horário de almoço e vai buscar se especializar. Eu tinha uma amiga que ela dizia na época, né? Eu tenho muita dificuldade em Excel e a empresa está exigindo que eu tenha um bom Excel. Há um tempinho atrás, Excel, né, era muito exigido. Hoje, menos, mas há um tempo atrás era muito exigido que a gente tivesse um Excel excelente. Sim. Então, ela entrou num cargo que o cargo exigia que ela tivesse um bom Excel. As fórmulas mais avançadas. Então, o que foi que ela fez? Entrou em uma plataforma específica, gratuita. Todos os dias, ela almoçava bem rápido, ela só tinha 1 hora de almoço. Todos os dias, ela engolia ali a comida dela e fazia no mínimo meia hora, todo dia de Excel, todo dia de aula de Excel, e ficava praticando. Hoje a mulher é fera em Excel. Fera em Excel, né? E ela entregou o que a empresa estava presa. Ela não esperou a empresa. A empresa está exigindo, a empresa tem que pagar um curso de Excel para mim. Não, ela buscou, foi proativa e buscou fazer. Ela não esperou, ela mostrou que tinha, que podia e assim o fez. E né? assim fez. Inclusive cresceu, hoje está num cargo maior, ganhando consequentemente melhor. Consequentemente, né? Consequência do trabalho e do esforço dela. Dela, né? Dela. Doutora, uma coisa que você falando isso aí e 1 hora de almoço, eu não sei se você sabe o que é datilografia, sabe ainda? Datilografia? Eu não vi, mas eu escutei minha mãe falando. Foi, datilografia. Né? Pois eu ainda sou do tempo de datilografia, tá? Então, assim, quando eu tinha 15 anos que eu trabalhava numa empresa de contabilidade, eu tinha 2 horas de almoço. Eu gastava meia hora. Era uma loucura. Eu ia correndo, eu ia literalmente correndo e voltava correndo. Almoçava em pé e voltava correndo. Porque tinha uma máquina de datilografia e eu colocava o papel, o rascunho lá que eu encontrava e eu ia aprender aqui as letras F, R, A, N, C, I,
SCO e tal, LEIT, para fazer meu nome, com esses 2 dedinhos. Ou ainda hoje, eu nunca fiz curso, eu só digito com esses 2. Aqui e lá com esses outros, mas é muito pouco, é mais esses 4 dedinhos aqui, sabe? Aí veio o computador e tudo, e continua com os 2 dedinhos, mesmo teclado, né? Então assim, mas eu queria aprender. Então, as pessoas hoje querem, mas não querem sacrificar. Exato. Eu quero comprar uma moto. E o que foi que você fez para comprar sua moto? Ah, daí, como é que você quer comprar uma moto? Você tem que sacrificar o final de semana, trabalhar um pouquinho mais, reduzir tua hora de almoço. Faz alguma coisa e você consegue. Não é assim? Isso, exato, Leite. A gente, cada vez mais nós estamos percebendo que aquela força de vontade que a gente via em alguns profissionais estão se perdendo. A força de vontade de fazer um a mais, de fazer um extra, de sacrificar alguma coisa aqui e ali. Então, hoje as pessoas estão, não sei por qual motivo, mas estão querendo tudo nas mãos, né? Como a gente fala, com facilidade. É impressionante. Mas a gente precisa, quem não é herdeiro, né? Que a gente costuma brincar muito. Não é herdeiro. Se você não é herdeiro, então busque seus ideais, porque ninguém vai fazer por você. Sim. Ninguém vai buscar conhecimento por você. Só você consegue agregar para a sua carreira. E só você sabe o que quer. Isso. Eu não sei o que você quer. Exatamente. Eu não sei o que a doutora Dácia quer. Quem sabe é ela. Isso. Assim? E eu vejo que falta muito também é direcionamento, é propósito. Quando a Alice do País das Maravilhas estava em um certo momento, ela perguntou, né, para o gato, por qual caminho eu ando? Aí ele falou, se você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Lógico. Então, eu percebo muito isso hoje, fazendo entrevista com candidatos. Quando eu vou promover algum treinamento em alguma empresa, eu percebo muito que as pessoas estão sem propósito. Elas não têm um direcionamento. E você atribui a quê? Eu acredito que tá faltando aquela garra, aquela força de vontade que eu falei, aquele do sacrificar que nós tínhamos, né, há um tempo atrás, e tá se perdendo isso. As coisas estão bastante efêmeras, então eu acredito que as pessoas, como tudo está muito efêmero, as pessoas acreditam que conseguem, por caminhos mais fáceis e mais rápido, conseguir as coisas. Mas a que preço, a que custo, né? Até quando? Isso, até quando? Se isso é sustentável. Se isso é sustentável. Dá liberdade para você dormir bem. Isso. Te dá liberdade para você andar tranquilamente na rua, né? Infelizmente está acontecendo isso, mas ainda tem muita gente boa lutando, querendo, né? Muita gente doutora, trabalhadora. Como tem muita gente trabalhadora e dedicada e tem talentos, sim. O RH estratégico ele é voltado para o todo ou só para os talentos? Não, o RH estratégico é voltado para o todos e principalmente para aprimorar, para refinar esses talentos que estão ali no cantinho, que você quase não fala, que você quase não percebe, mas que tem um grande potencial. Então, as ferramentas e os processos dessa área de RH estratégico é para trabalhar essas pessoas, é para refinar essas pessoas, para que elas cresçam, evoluam e elas mesmas se enxerguem o seu potencial. Essas pessoas têm que fazer por ela ou pelas outras pessoas? Essas pessoas, elas... fazendo por elas, consequentemente elas vão fazer pelas outras. Né? Porque o exemplo arrasta, né? Então, quando ela faz por ela, o colega que tá ali no cantinho vê, aí, olha fulano, menino, fulano mal falava, agora tá todo soltinho. Todo soltinho. Participando das reuniões, tá falando tão bem. Olha, fulano trouxe um projeto novo, desenvolveu um projeto, a empresa viu que dava certo, implantou, teve resultado, tá crescendo, eu também quero. Eu vou seguir o exemplo dele. Muitas pessoas ainda pensam assim, né? A competição dentro do RH é importante? Sim. Não dentro do RH. Na luz do RH, a competição de pessoas no quesito, porque a competição é comum a gente entender como impactante, como... Né? Ruim, mas eu digo, né? Como ruim, mas na verdade ela saudável. Tem uma função saudável, construtiva, né? Sim. A competição
Inclusive a pressão, porque as pessoas usam muito esse nome. Ai, pressão é muito ruim, né? Mas existe uma parte boa da pressão, que a gente fala, naquela empresa tem muita pressão. O pessoal do comercial que costuma muito usar esse nome, né? Pressão. Mas a própria pressão em si, ela é boa. Na medida certa, não é? Na medida certa, que não adoeça as pessoas mentalmente. Mas ela é boa, porque ela faz você sempre estar ativo, você estar sempre querendo, estar sempre buscando e não ficar acomodado. São dois pesos e duas medidas, porque o que é certo para mim não é certo para a doutora Dácia, por exemplo. Né? No lado comercial, geralmente é cobrança por vendas, né? Sim, exato. Então, se eu chego, doutora, a senhora tem que vender 10 mil reais por mês... Lógico que é natural que você enxergue impossível atingir aquela meta. Mas se você não atingir aquela meta, eu não consigo suprir a despesa da empresa. Sim. Então você tem que dar um pouco de si. E eu preciso fazer com que você entenda isso. Isso. Né? E lute por isso. Enxergue que é possível, né? A empresa deu direcionamento e as ferramentas. E faça a parte motivacional, que ela é muito importante, para que a pessoa consiga chegar. Quando ela consegue chegar na primeira vez, ela consegue ver que ela tem potencial para aquilo e ela vai buscar mais e mais e mais. Nada melhor do que superar os desafios, né? Isso. É muito legal quando você vence todos os obstáculos. RH estratégico como agente de transformação é o tema de hoje do programa Café com Leite, a minha convidada. Doutora Adácia Brêndola, aqui conversando com a gente, nos proporcionando este momento extremamente construtivo. Doutora Adácia, não tem um pãozinho da Panebon para o nosso, mas tem uma água mineral para você, por favor. Excelente. São Geraldo, né? Nossa, né? Genuinamente, eu já disse lá na Cajuína São Geraldo, que eles dizem, não, porque aqui é a nossa empresa do Brasil inteiro, do Juazeiro todinha, nossa. Sim, já, né? Isso. Doutora, mais um cafezinho, por favor. Obrigada. Quer conhecer um pouco mais sobre este tema RH estratégico como agente de transformação? Você fica ligado, relaxa um pouquinho, toma um cafezinho e continua ligado, porque o nosso intervalo é rápido e nós voltaremos em instantes. Volta nesse terceiro bloco do programa Café com Leite, aprendendo aqui sobre RH estratégico com a nossa convidada. Ela é coordenadora e consultora de RH. Eu converso com a doutora Adácia Brêndola aqui no programa Café com Leite. Ela que nos proporciona uma aula. E olha só, pedi permissão aqui à doutora, né, para falar na 8ª edição do Café com Leite em Revista. A produção nem tirou uma foto, eu segurando aqui, ó. Eu reclamo logo. 8ª edição do Café com Leite em Revista. A produção correu ali para tirar a foto. Aí eu segurando e enrolando mais. Vai falando, vai falando. Gente, olha, essa revista é composta aqui, olha, nós temos matérias de empreendedorismo, né, de esporte. Nós temos aqui matérias de direito, educação, saúde. Uma revista que serve, sim, para ser de cabeceira para você. E ela é feita para você gratuitamente. Pega o seu exemplar na Rua da Gouveia, 163, no centro de Juazeiro do Norte, na sede da TV Café com Leite. E você também poderá, você reside fora, manda uma mensagem aí, a produção vai enviar para você gratuitamente, tá bom? É a 8ª edição do programa Café com Leite. Vem aí a próxima, viu? E a doutora Dácia aqui promete uma matéria exemplar sobre este tema. Doutora, na verdade, o projeto do RH não é tão simples, né? Existe, digamos assim, sim, ferramentas ou formas de se trabalhar o sistema RH? Sim, sim. Existe um preceito que a gente fala assim, primeiro a gente precisa construir a base, para o alicerce, né? Para que a casa não desmorone. Né? Isso. Exato. E esse alicerce é de suma importância, que são os processos. Se os processos eles forem feitos na ordem certa, forem implantados na ordem certa, sistematicamente, com metodologia, de maneira organizada,
tende a ser um sucesso o projeto. Então, implantar um RH estratégico precisa ter conhecimento, precisa ter metodologia, precisa ter sistemática, conhecer. Porque senão a gente não vai conseguir obter o resultado que precisa. Isso é uma responsabilidade da empresa, dos líderes, da equipe? Primeiro, começa com a área de RH. Ela que vai fomentar, treinar a liderança para executar esses processos, essas ferramentas com os colaboradores deles. Porque não é o RH que vai lá e vai fazer uma avaliação de desempenho. Por exemplo, eu não tenho como avaliar seu funcionário se é ele que está todos os dias com você e você conhece quais são as competências que ele precisa desenvolver, sejam elas técnicas, sejam elas comportamentais. Então, a gente implanta esses processos, essas ferramentas, treina a liderança para que a liderança execute esses processos com a equipe deles. Então, quais são as ferramentas? Que são ferramentas básicas, não tenho que reinventar a roda e são ferramentas que dão resultado. Um processo sistemático de avaliação de desempenho, que precisa se entender qual é a necessidade daquela empresa, porque a gente não pode usar a mesma avaliação de desempenho para a contabilidade de leite contabilidade, e a mesma avaliação de desempenho para outra empresa sua. Cada empresa vai ter as suas necessidades específicas, as pessoas têm suas necessidades específicas. Então, um programa de treinamento e desenvolvimento que ele tem como base o processo de avaliação de desempenho, que identifica o que é que as pessoas estão mais precisando ser treinadas e desenvolvidas. Mas isso é um ato contínuo ou uma vez implantado é permanente? Uma vez implantado é permanente. Aí nós do RH temos uma periodicidade de trabalhar esses processos e essas ferramentas. Cada empresa dentro da sua realidade. Um programa anual de treinamentos, por exemplo, que a gente chama um PAT, né? A gente estabelece por área, se é um treinamento técnico, se é um treinamento comportamental. Então, a gente vai estabelecer quantos treinamentos essa área específica precisa ter com base nos gaps de habilidades deles. Então, a gente precisa identificar para promover esse programa de treinamento e desenvolvimento que, ao longo do ano, ele vai estar completo e precisa rodar naturalmente. Cada área precisa fazer os seus treinamentos. Tem o giro de pessoas, isso deve sempre ser reanalisado, né? Sim, como se for uma empresa que tem uma rotatividade, né, um turnover que a gente chama elevado, então é importante parar para fazer um replanejamento. Porque aí a gente vai... Tem que curar a ferida, né? A Isso, causa, né? A causa. Que está levando a esse turnover, né? Exato, que é justamente numa pesquisa de clima, que é outra ferramenta que eu ia falar dela. Ela ajuda muito a identificar o que é que está levando as pessoas a não quererem estar na empresa. O que é que está levando as pessoas a estarem satisfeitas? Então, a pesquisa de clima, se ela for bem implantada e se ela for bem executada, ajuda a gente a identificar e a fazer um plano de ação para estancar essa ferida. Aí nós temos também ferramentas como uma entrevista de desligamento, porque a entrevista de desligamento é um processo que ajuda a gente a identificar por que é que as pessoas estão saindo mais? O que é que as pessoas... Aquela hora que ela está saindo, ela é bem sincera. Ela fala o que precisa falar sobre a liderança, sobre a remuneração, sobre o que sentiu falta de desenvolvimento. Então, a entrevista de desligamento é outra ferramenta muito importante, que a gente usa muito como base. Né? Eu nunca imaginei na entrevista de desligamento. A entrevista de desligamento ela é muito importante. Você consegue... Existem empresas que conseguem pegar na entrevista de desligamento até situações sérias, assim, que ferem os valores, situações que ferem o compliance da empresa. Então... Legal, né? Gostei. É uma ferramenta muito boa. Muito boa. Essa ferramenta aí, ela traz, ou seja... Em outras palavras, onde eu errei para eu não errar mais. Isso. Se bem direcionada, ela traz resultado. Lógico que a gente sempre tem que fazer aquele filtro, sim, né? Sim. Ter o bom senso para coletar esses dados e saber trabalhar com eles. Como eu disse em algum momento, o que é bom para você não é para mim. Então, de repente, aquela pessoa está insatisfeita
por razões A, B e C, Isso. mas não necessariamente que essas razões A, B e C é para toda a equipe, né? Muito bom, isso mesmo, Leite. Ou, naquele momento também, traz algumas inverdades, né? Sim, então, sim. a gente que é dessa área de RH estratégica, a gente sempre faz um filtro, Tem usa o lado bom psicológico senso. para analisar, né? Isso. Aí, o próprio recrutamento e seleção em si, que ele é, eu acho, hoje, que as pessoas banalizam muito esse processo de recrutamento e seleção. Mas ele é essencial. Essencial, porque é naquele momento que você vai ver se a pessoa, ela tem, que fala muito e tá muito na moda, né? O fit cultural. Se ela tá dentro da cultura daquela empresa, se ela tá dentro dos valores daquela empresa. Porque antes contratava assim, né? Fulano tá passando na calçada. Ei, fulano, vem aqui. Tá precisando trabalhar? Tô. Eu tenho aqui um trabalho para você fazer. Senta aqui no computador, eu vou te ensinar a fazer. Mas a gente sabe que com o nível de complexidade, as coisas não estão mais assim. Eu preciso fazer uma análise aprofundada do perfil daquele candidato, dos valores. Entender mais aquele candidato se ele está dentro do propósito do negócio. Senão não vai dar certo. E gera custo. Demissão gera custo, né? Gera custos. Mas eu vou te falar uma coisa, viu? Hoje, eu acho que está voltando esse tempo que você vai passando na porta. Vem cá, senta aqui, vai fazer alguma coisa. Porque com esse negócio dessas bolsas aí, ninguém quer trabalhar mais não, viu? Olha que eu vou te falar uma coisa. Ninguém quer. Assina a carteira, não quero não. Eu vou perder minha bolsa. Eu acho que você já ouviu isso, não já? Muito, muito. E meus colegas de profissão também estão sentindo essa dor muito forte. Isso é um absurdo, mas é uma realidade. E o governo disse que o número de pessoas empregadas com carteira assinada aumentou, eu não sei aonde. Eu falei justamente isso ontem ou foi hoje. Eu não sei como é que a conta bate. Eu também não sei. Eu não sei como é que a conta bate. Eu não consigo enxergar. Porque, de coração, as pessoas dizem, é para assinar a carteira, eu não quero. Isso. Eu tenho um cliente que disse, Leite, a entrevista é assim, ó. Ele, você vai fazer isso, isso e isso, vai conhecer lá o ambiente. Ele dá uma voltinha lá, conhece o ambiente, volta, diz, gostei, quando é que eu começo? Amanhã, traga a sua carteira. Não, se for para assinar a carteira, não quero não. No outro dia já não aparece mais nem lá. Tá assim, é impressionante. Muitos. Inclusive, Leite, foi excelente a gente ter tocado nesse assunto, porque terça-feira eu estava em um evento e o representante do ministro do Trabalho estava aqui. O ministro não conseguiu vir porque estava em um evento em Genebra, mas o representante do ministro estava aqui no Crato. E ele trouxe uma informação que é muito válida para você, para mim, para os profissionais de gestão de pessoas, para os empresários. Ele trouxe uma informação e pediu até para a gente divulgar isso para as pessoas, que por essa resistência das pessoas não quererem assinar a carteira em primeiro momento, o governo criou uma condição que você pode assinar a sua carteira de trabalho e não vai perder o seu benefício. Ele vai ter uma continuidade de 12 meses. Porque ele disse que, acredito que o governo, com seus estudos, né, percebeu o que está ocasionando na sociedade e trouxe essa alternativa para que a pessoa tivesse segurança para assinar a carteira e conseguir um emprego e não perder o benefício até sentir que está estável naquela empresa. Isso é um projeto de lei que está tramitando na Câmara já. Isso aí não está aprovado ainda não, mas eu já sabia disso aí. Pronto. É um incentivo, né, que eu discordo. Não tem bom sem ter um lado ruim. Porque eu te pergunto, e quem está trabalhando? Por que não tem direito ao incentivo também? Né? Traz por exemplo, um desequilíbrio. Eu né? recebo uma bolsa, aí você me contrata e eu vou continuar recebendo minha bolsa. Mas quem está do meu lado trabalhando com você, que já estava antes, não vai receber a bolsa, mas e aí? Isso. Tu tá entendendo? Eu já deixa esse contraponto aí, que eu vou estragar quem está ali. Porque as pessoas vão achar ruim, com certeza. Não, o Leite chegou agora, vai ganhar, ainda vai ganhar essa bolsa. E eu não vou, então eu vou sair, vou ganhar a bolsa e depois eu volto. Isso. Vai acontecer, infelizmente, né? Mas eu sabia desse projeto de lei que estava em tramitação. Eu não sei como é que está, mas está. No evento, ele pediu até pra gente divulgar, né? Eu, inclusive, Já gravei foi um aprovado? vídeo. Eu, inclusive, gravei um vídeo desse momento dessa fala, até pra multiplicar com os meus colegas, para as pessoas ficarem sabendo, mas a informação que eu ouvi foi essa. Mas que já estava aprovado?
Ele pediu, eu não lembro se ele falou se estava 100% aprovado. Eu lembro da fala que ele falou assim, divulguem, porque para que as pessoas fiquem sabendo que elas não vão perder o emprego caso assinem a carteira. É mais um ponto para o RH estratégico estudar. Isso, se aprofundar. Se aprofundar, porque isso aí psicologicamente já vai abalar as pessoas. Uma outra fatia, que é a fatia que está trabalhando, que está exercendo a atividade, né? São muitos detalhes que têm a sua relevância. A gente precisa estar pisando, digamos assim, popularmente falando, pisando em ovo. Isso, tem que ter muita cautela. Quando nós tratamos da expressão do título, do rótulo, não do título de fato, não é um rótulo do RH, nós temos várias vertentes, várias ramificações que nós poderíamos explorar, né? Sim. Mas, como conversávamos nos bastidores, o nosso objetivo é puxar a orelha das pessoas, dos empresários, dos funcionários, da equipe de profissionais, etc., né? Sim. E eu acho que nós atingimos esse objetivo por hoje, mas nós temos muito ainda o que conversar. Que bom. Mas eu preciso fazer um intervalo. Vamos tomar um cafezinho? Vamos. A gente volta logo, tá bom? E você, fique ligado, nosso intervalo é rápido. É só o tempo do cafezinho, isso você já sabe, né? Eu volto já. Falei que era rapidinho, me delicei de um cafezinho na companhia da doutora Dácia e também uma água mineral São Geraldo. Mas chegamos ao final, doutora. Que bom conversar com você, foi muito confortável, uma coisa bem construtiva. Isso é muito bom, a gente precisa passar mais essas informações, né? Sim. Então você é sempre muito bem-vindo, quero te agradecer por esse momento e volto mais vezes, tá bom? Obrigado. Eu que agradeço, Leite, mais uma vez pela oportunidade. Muito obrigada. O cafezinho vai estar pronto sempre, tá bom? Obrigada. E a você que nos acompanhou até agora, obrigado pelo carinho da sua companhia, obrigado pela sua audiência. Mandar um abraço aqui para Pedro Gomes, do Campo Alegre, lá em Juazeiro. Aqui em Juazeiro, lá em Juazeiro. Eu estou em Juazeiro. Meu amigo é Leuton, que trabalha lá na Montarte, né? E Diego, na Montarte Nox, aqui em Juazeiro do Norte, lá no Campo Alegre. Aline Nunes, no bairro São Miguel, aqui em Juazeiro. Gabriel Oliveira, na Bulandeira, em Barbalha. Patrícia Santos, no Salesiano, em Juazeiro. Joana Dark, no Jardim Gonzaga, em Juazeiro. Compadre Nelson e minha comadre Fátima. Muito obrigado aí pelo carinho da sua audiência. Gente, é o seguinte, olha o que a produção faz. Me dá os nomes aqui das pessoas num pedaço de papel, ó. Gente, faz um... Ó, tá vendo, doutor? Manda um papelzinho desse aqui. Olha. Um rascunhozinho aqui, ó, gente. Olha o nome de vocês aqui. Brincadeiras à parte, beijo a todos. É muito bom, legal conversar com vocês e com essa produção maravilhosa. Beijo a todos. Nosso compromisso de segunda a sexta-feira é regional, o programa Café com Leite, né? Agora, aos domingos, não vá dormir sem se deliciar de um cafezinho às 23 horas na Rede Meio de Comunicação. Beijo a todos, fiquem com Deus.